Sabe aquele dia que a gente finaliza uma sexta-feira, próximo de 18 horas, com aquela alegria de ter cumprido um propósito super importante, que é documentar histórias interessantíssimas de profissionais que têm dedicado uma vida à tecnologia, à cibersegurança, e são esses detalhes dessa jornada que nós vamos descobrir num grande bate-papo, numa história muito bacana de João Batista. João, prazer te receber aqui. Prazer, meu. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz. Que bacana. João, nós começamos essa conversa buscando humanizá-la o máximo possível. Legal. Né? E vamos falar um pouco de infância, de lembranças. Você nasceu na Baixada Santista. Exatamente. Né? Guarujá era ali do seu ladinho, o quintal da sua casa. Como que é uma infância na Baixada? Um pouco diferente de São Paulo, né, diria. Né? Eu me mudei para São Paulo já depois de adulto, né? Mas Baixada Santista, eu passei bastante tempo na praia, né? Me diverti bastante. Um pouquinho menos corrido do que o dia a dia de São Paulo, basicamente. Né? Que legal. Ô, João, uma das coisas que a gente adora capturar aqui é aquele momento, né, que você tem um primeiro contato com a tecnologia ou com o computador. Né? Quando foi aquele momento que você começa a despertar pelas coisas que a gente chama hoje, né, de tecnologia, né, e tudo mais? Como que foi essa ligação inicial? Eu ganhei meu primeiro computador com mais ou menos uns 6, 7 anos de idade do meu irmão. Era um computador velho dele, acabou vindo para mim. Eu acho isso muito engraçado, inclusive, porque hoje em dia uma criança nasce com um celular na mão, com um dispositivo na mão, e para mim não foi muito assim. Mesmo assim, acabei descobrindo que eu não era um usuário final, que eu gostava de fuçar aquilo e que eu provavelmente seguiria naquela linha ali, tanto que de fato aconteceu, né? Depois, na minha adolescência, já tinha certeza do que eu queria fazer de faculdade, etc. Que legal. Ô João, só para as pessoas entenderem, né? Poxa, hoje a gente, né, tem as melhores tecnologias, né? Tem uma evolução tremenda. Na sua época, no início, você pegando aquele computador do seu irmão, o que rolava ali? Qual era a boa de criar, de fuçar? Você se envolvia ali e estudava o quê? Bom, enquanto criança ainda, eu queria entender tudo que o computador podia fazer, basicamente. Então, eu fuçava todos os softwares. Era um Windows 95. 95. Eu fuçava todos os softwares e comecei a falar, poxa, legal, entendi todos os softwares do sistema operacional faz. Mas o que eu consigo ir além disso, né? Aí começou a olhar um pouquinho mais para o lado de prompt, programação, etc. Então, acho que daí que começou a surgir um pouquinho da paixão também. Ou seja, nessa época era bem de na mão, na unha, código, era fuçar, era tentar mudar ali um comando. Totalmente. Era isso que te chamava a atenção. Sim. E chegou num ponto onde, com mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, eu tinha um site de um jogo de corrida e que, eu fui fazendo na mão também, sem muita instrução, né, sem curso, sem nada, mas ao ir fuçando, eu ia cada vez mais desbloqueando um pouquinho mais do conhecimento da área. Sensacional, que bacana, que história boa. Ô, João, e aí, poxa, você já não tinha mais dúvida do que você queria, porque o negócio já estava impregnado no seu dia a dia, só que a família continua, né? E aí, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? Que profissão que você escolhe, né? E como que foi essa escolha, né? Ali, o que você ia fazer? Teve alguma dúvida? Teve um momento de análise, vou, não vou? Como que foi essa época de escolhas? Não, para mim, na verdade, sempre foi muito claro. Tanto que eu prestei vestibular, eu estava no início do meu terceiro ano do colegial, passei no vestibular e eu simplesmente não fiz mais nenhum. Eu já sabia exatamente o que eu queria. Então, fiz um vestibular e entrei na faculdade. Fantástico. Já sabendo disso. E foi, obviamente, uma disciplina, foi o quê? Ciência da computação? Ciência da computação, exato. Já foi ali na veia, exato, né? Exatamente. Legal. Ô, João, e aí vem aquele momento de trabalhar, né? Então, assim, muito conhecimento, né? Poxa, sempre ali aprendendo coisas novas e é aquele momento de se lançar para o mercado de trabalho. Como que foi essa transição, né, do mundo acadêmico, estudos e trabalho? Eu trabalho desde pequeno também. A minha família, meu pai e minha mãe eram feirantes. E eu sempre ajudei, né? Sempre ia para a feira desde criança para brincar, etc.
E depois acabei virando um funcionário. Então, eu considero assim, de que desde uns 13, 14 anos de idade eu já trabalhava oficialmente. Tá. Então, eu ajudava bastante eles na feira, etc. Isso, inclusive, me ajudou bastante a conseguir pagar a própria faculdade com o meu dinheiro que eu ganhava. Então, até o primeiro ano da faculdade, eu ainda era ainda trabalhava na feira. Tá. Né? E depois disso surgiu a oportunidade de fazer um estágio e eu acabei tentando ainda conciliar ambos, né? Ajudando a família lá na feira, principalmente aos finais de semana, que eu não trabalhava nesse estágio, e no estágio durante o restante da semana. Puta, fantástico, que bacana. Ou seja, sempre ali buscando, né, criar bases que iam te ajudar num próximo desafio. Sim. Formado, como que foi o primeiro trabalho ali, né, ou seja, com CLT, com aquela coisa de responsabilidade em TI? Como que foi o primeiro? Sim, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Wilson Sons, onde eu justamente entrei como estagiário, acabei evoluindo lá dentro, sendo efetivado, virando analista de suporte na época. E lá, assim, acho que um grande ponto é que era uma empresa muito bem estruturada. Então, por ser uma empresa grande, bem estruturada, eu tive bastante oportunidade de conhecer todos os processos de tecnologia. Então, já havia um time muito grande. A Wilson Sons, um grande operador marítimo, líder no Brasil. E eu pude realmente conhecer todos os processos de tecnologia, entender como uma grande área de tecnologia funciona desde o início. Então, acho que isso, para mim, foi um ponto de partida super importante que eu dei bastante sorte, acho. Que bacana, é verdade. João, tem uma passagem na sua história que eu queria explorar mais no detalhe, que me chamou a atenção, assim, estou super curioso, que é um momento que você decide uma certificação, a 27002, por exemplo, né? Por uma inquietude sua, dizer, pô, mas por quê? Né? Assim, os recursos, né? O assunto cibersegurança é um assunto pouco compreendido, né? Pouco, poxa, por que tem tanta dificuldade de recursos, tal? Conta um pouco dessa passagem, achei super legal. Sim, assim, principalmente naquela época, a cibersegurança, eu comparo que é o que há alguns anos atrás explicar sobre cloud computing. Exato. Poxa, cloud computing, o que é isso? Meu dado, eu não sei onde ele vai estar, que coisa absurda. E cibersegurança, um pouco antes, era exatamente a mesma coisa. Poxa, como assim eu tenho que proteger os dados, os sistemas contra ataques, etc. Então, não havia um conhecimento muito bem difundido sobre isso. E com isso não havia um investimento da grande maioria das empresas em cibersegurança. Entretanto, para os profissionais de tecnologia já era uma coisa mais latente. Então, eu decidi começar a me especializar em cibersegurança justamente para poder empregar um pouco mais de segurança nas empresas onde eu trabalhei. Então, mesmo que ainda não tivesse uma role de segurança, eu tentava trazer toda a infraestrutura, todo o desenvolvimento de forma segura. Bacana, grande propósito. Obrigado, João, por você ter essa inquietude. Né? Estamos na mesma, no mesmo propósito, né? De levantar uma boa bandeira, desmistificar as conversas, traduzir risco de cibersegurança de uma forma mais alinhada com o negócio, de uma forma mais compreensiva, né? Para as pessoas e para a organização. Bom legado. O desafio ainda existe, né? A gente ainda precisa conscientizar mais as pessoas, os grandes executivos, para a gente justamente conseguir ter um ambiente cada vez mais seguro. Né? Muito bom. João, hoje você tem uma cadeira de liderança, né? Ou seja, uma cadeira que tem não só a responsabilidade, né, do CISO, mas principalmente a responsabilidade de ajudar pessoas, de fortalecer o elo, né, das pessoas. E como que foi essa questão da liderança? Qual que é o estilo do João Batista em liderar pessoas? Eu tendo a ser uma pessoa que gosta de um ambiente de trabalho bom. Então, a gente sempre buscar elevar a barra, mas de uma forma tranquila. Então, no sentido de, poxa, a gente hoje atingiu este nível de maturidade, mas o que a gente está apontando é lá em cima. Vamos criando projetos e trabalhando duro todo santo dia, para que a gente consiga evoluir né, naquilo que a gente está fazendo. Então, para mim, acho que nunca se tratou de um grande projeto, né? Vamos implementar grandes projetos, mas sim, vamos incrementar o nosso nível todos os dias. E aí, com isso, a gente acaba lá no final entregando uma coisa grande e todo o time sendo reconhecido por isso. Né? Muito legal.
João, nós temos uma bandeira aqui importante. Nós não aguentamos mais olhar os relatórios de um OSPA Top 10, por exemplo, um relatório da IBM ou um World Economy, por exemplo, né, colocando o cyber como algo de continuidade nacional, né, ou seja, de proteção nacional, né, e ainda a gente tendo os dados, né, que um cyberataque, né, a cada 10, 7 deles começam com uma credencial válida. Sim, exato. Fruto de uma engenharia social, de uma campanha de phishing ou algo parecido. Né? De nós lermos, né, o maior vetor de ataque hoje são as pessoas. É através das pessoas que começam, né, não dá mais para a gente entender que isso é normal. Né? E a gente tem uma bandeira forte aqui que é conversar sobre cyber, né, criar mecanismos e trocas de conscientizar as pessoas, de fazer que isso permeie os corredores, as reuniões de board, né, as conversas pelo Teams, né, no almoço de domingo em casa, a gente falar sobre, né, técnicas, por exemplo, de fraudes, né, na prática, fraude. Né, e queria pegar um pouco da sua impressão, né, como que você tem trabalhado esse tema, qual é a sua visão para isso e a importância desse tema também. Claro. A gente vê cada vez mais técnicas e ataques mais sofisticados. Né? Mas é uma estatística que 70% dos ataques é no elo mais fraco, é no usuário. Né? Então, por que isso? Né? A gente tem muitas empresas empregando bastante tecnologia para se defender de ataques sofisticados, mas que às vezes fica alguma configuraçãozinha ou um usuário que caiu um phishing, alguma coisa do tipo. Então, para mim, assim, apesar da gente ter que colocar cada vez mais segurança, a gente não pode esquecer de olhar o básico, a base de tudo, que é a conscientização do colaborador, ele entender que ele faz parte de um ecossistema de segurança muito grande e desempenhar o papel dele em proteger a empresa com isso, além da gente se proteger com as tecnologias básicas, né? Da gente evitar justamente vazamento de credencial e coisas do tipo. Muito legal. João, eu estou há 30 anos na TI, tenho uma jornada de 30 anos, né? E eu diria para você que a tecnologia tem o poder de mudar a vida de um garoto que mal acredita nele mesmo. Eu sou fruto disso. Eu também. Né? E tenho certeza que a sua história também. E a gente usa esse nosso espaço, né, para criar um diálogo franco, né, com quem gostaria, né, de uma carreira em TI. Eu diria que uma carreira em cyber hoje, cara, é uma mega oportunidade. Né? Assim, tem muito propósito. Né? Essa nova juventude que precisa conectar com um propósito para fazer valer, né? Cyber tem um propósito gigante para quem está começando e para quem já está na jornada, que é o nosso caso aqui. João, deixa uma mensagem para essas novas gerações que estão chegando, da importância deles olharem a disciplina de cyber, né? E entender que tem ali uma oportunidade muito legal. Não só de grana, mas de propósito, né? De ter um negócio ali, de chegar em casa e dizer assim, cara, hoje foi foda, hoje eu consegui remediar algo, eu consegui, tornar algo melhor para algumas pessoas ou para minha organização. Sim. E aí, João? Eu acho que o mundo hoje é muito movido à grana, né? Infelizmente. Mas o pessoal, às vezes, olha para isso e olha para a carreira de tecnologia e cibersegurança olhando somente para esse lado e buscando uma coisa que, aparenta ser fácil. Mas, na verdade, não. Acho que as pessoas, elas têm que... e principalmente a pessoa mais jovem, ela tem que trabalhar, estudar bastante para realmente se tornar uma pessoa muito bem capacitada para lidar com esse tipo de ataque e principalmente, né, acho que a recompensa vem depois. Né? Você pode progredir muito bem na carreira e se tornando um profissional cada vez mais completo e a recompensa acaba vindo depois. Mas no final das contas, as coisas que você conquistou foram justamente... de você evitar grandes fraudes e grandes ataques e coisas maliciosas aí pelas empresas que você passa, né? Muito legal. Assim, a minha dica seria, trabalha bastante, estuda bastante em qualquer nível hierárquico que você esteja. Então, isso vai fazer você ir justamente elevando ali para o próximo nível. Né? Muito legal. João, a gente sabe que não é só de trabalho, não é só de cibersegurança que a gente gosta, né? A gente gosta muito de
conectar as pessoas, ter propósito. O que você curte de fazer nas horas vagas? Você tem algum hobby? Sim. O que você curte? Eu, nas horas vagas, sou piloto de kart. Ó, que legal! e de simulador, né? De videogame. Puta, que show! Essa é a coisa que eu gosto. Eu não perco Fórmula 1 uma semana. Que legal. João, queria mais do que reconhecer aqui, poxa, um trabalho super bacana. Hoje você tem uma cadeira de executivo, né? Tem uma responsabilidade importante. Só que a gente sabe também que uma das características que nos levam muito longe é a gente ter mentores, ter pessoas que são verdadeiros anjos na nossa vida ali, de ajudar, de orientar. E eu queria abrir esse capítulo, antes da gente buscar encerrar essa nossa conversa, de você, assim, trazer, né, quem são essas pessoas que para você tem um espaço gigante no seu coração, tanto no aspecto de profissional, mas também a nossa família, que sempre dá um suporte incrível, né? Você está num momento super bonito de construção de família, enfim. Sim, assim, se fosse para deixar um agradecimento, realmente seria para minha família, que, né, incluindo meus pais, meus irmãos, minha esposa e até a minha filha pequena. É verdade. Que me suportam, né? Me suportam para eu conseguir atingir meus objetivos. Então, eles são realmente a base de tudo, já me ajudaram muito, talvez nem saibam o quanto. E além disso, no lado um pouco mais profissional, tive um grande mentor, o Alessandro Cizenando. Ele trabalhou comigo por muitos anos, foi um grande mentor profissional, uma pessoa super do bem, uma pessoa super dedicada que eu também tenho um carinho muito grande. Legal. João, falando de filme, você curte alguma linha assim? O que você gosta mais de assistir, de se conectar? Qual que é a vibe? Eu gosto um pouco de tudo, um pouco de tudo. Até ia comentar sobre o filme de engenharia social, né? Um filme justamente da área de cibersegurança. Para mim, um dos primeiros filmes mais técnicos, assim, podemos dizer, que eu vi e que, poxa, me abriu um pouquinho o horizonte do que é a área de cibersegurança. Que bacana, ou seja, sempre se inspirando e trazendo alguns insights. Sim. João Batista, que história bacana. Obrigado. Você está no ápice da sua carreira, né? Ou seja, atingindo ali todos os resultados merecidos de uma jornada. Te desejo uma jornada rica, né? Rica em propósito, rica em ajudar as pessoas, né, a também chegarem muito longe na sua jornada, rica em criar um ambiente bacana de trabalho, de desenvolvimento das pessoas. É isso que eu te desejo nessa linda jornada. Muito obrigado. E obrigado por você deixar essa marca aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é uma honra, e falar um pouquinho justamente da história, justamente para tentar influenciar aí, né, o pessoal mais novo que está começando agora. Acho que o pessoal tem que se dedicar bastante, se arriscar um pouquinho, e acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande, principalmente na área de cibersegurança, onde a gente vai ter cada vez mais investimentos das empresas em ferramentas e em processos de cibersegurança. Então a gente tem, de fato, um futuro promissor na área. Essas pessoas que se dedicarem bastante e que persistirem, forem resilientes, elas têm um futuro promissor. Tá aí. João Batista deixando um grande legado, grande bate-papo inspirador aqui. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Valeu. Um prazer. Parabéns. Aê!